Fala, galera. Bom, mais uma aula de revisão, tá? Vocês já viram a revisão, né, de substantivo? Já falei a matéria da prova também, no ao vivo. E agora a gente vou falar sobre adjetivo e pronome, encerrando a matéria das trimestrais. Da trimestral, né? Aqui a gente vai começar falando sobre adjetivo, mas antes de falar sobre adjetivo, eu quero que vocês anotem os principais pontos de adjetivo e pronome que estão na prova, tá? Então, anotem aí, eu vou falando para vocês os principais pontos, para vocês focarem bem nesses pontos que estão na prova. Os de substantivo eu já falei para vocês, né? Mas, de qualquer forma, eu vou repetir, tá? De substantivo, tem questão de gênero, tá? Flexão de substantivo no gênero. Outra questão de gênero de substantivo. Tem questão do grau, tá? Flexão do substantivo de grau. Grau aumentativo, grau diminutivo, né? Outra questão de substantivo de grau. Tem questão de classe de palavras. Então, as palavras estão destacadas e vocês vão identificar se aquela palavra, naquele contexto, é um substantivo, é um pronome, é um adjetivo. E aí vai ter lá a alternativa e vocês vão marcar, tá? Tem outra questão também de classe de palavras. A palavra está grifada ali e aí vocês vão dizer, tá, qual classe de palavras que ela pertence naquele contexto. Mais uma vez, questão de classe de palavras. Classificação do adjetivo, grau, tá? Então, tem questão de grau de adjetivo, tá? Se o grau é comparativo, superlativo, e assim vai. Outra questão de grau de adjetivo. Tem questão de classificação do adjetivo como locução adjetiva. Então, vai ter uma locução adjetiva e vocês vão ter que dizer o que ela significa, tá? Eu vou até passar aqui para vocês esqueci o nome. Algumas locuções, tá? Para vocês. Outra questão de classificação de adjetivo, grau, tá? Tem questão para identificar o adjetivo na frase. Então, vai estar lá a frase e vocês vão identificar o adjetivo. Gente, a prova está muito tranquila, muito de boa. Tem questão de substantivo em que ele consegue mudar, né, para a forma verbal. Tá? Lembra que eu falei com vocês que eu consigo transformar um verbo em substantivo? Como eu consigo também transformar um substantivo em verbo. Né? Para eu transformar um verbo em substantivo, eu coloco o artigo. Para eu transformar um substantivo em um verbo, eu tiro o artigo e no contexto eu coloco ele como uma forma verbal. Então, tem uma questão para vocês identificarem qual palavra que está... que seria um substantivo, mas está numa forma verbal. Tem questão de flexão de adjetivo composto, tá? O número, então, assim, qual plural e singular. Então, aquele adjetivo composto, como que ele fica no plural, tá?
Mudança da classificação do substantivo com base no contexto, mesma coisa, tá? Essa mudança aí da classificação. Às vezes é um substantivo masculino, mas dependendo do contexto ele passa a ser feminino ou passa a ser abstrato, tá? Mesma outra questão assim também. Outra questão de classificação dos adjetivos como locução adjetiva. Então, vai estar lá uma locução adjetiva, vocês vão ter que dizer o que ela significa, tá? Aí depois já começa no pronome oblíquo. Outra questão de pronome oblíquo. Depois vem o processo anafórico do pronome pessoal reto. Anafórico, a gente tem que sempre lembrar que é o antes, né? Então, aquele pronome, ele designa algo que aconteceu antes, tá? Outro também, processo anafórico do pronome pessoal reto. Então, ele corresponde a algo que já foi dito antes. Para evitar repetição de palavras. Tem questão de elementos morfosintáticos, que é o uso do pronome oblíquo, tá? Em que... Como que ele está inserido no texto. Então, vocês vão ter lá o texto e vocês vão marcar, né, como que ele está inserido no texto, tá? Aqui é quem ele designa. Vocês vão... Tem questão também sobre o valor semântico do pronome pessoal oblíquo, ou seja, o que ele... Qual é o valor... Quando eu digo assim, valor semântico, valor de interpretação, tá? Que ele está ali representando. Então, assim, ele é uma acusação, ele é uma negação. Então, vocês vão ali, com base no contexto, vão marcar. Tem questão de pronome possessivo e pronome possessivo também. Beleza? Então, a prova tá super de boa, gente. Super tranquila. Vamos fazer a revisão agora nesse primeiro vídeo com os adjetivos e depois a gente faz com os pronomes, tá? Então, temos aqui os adjetivos. Adjetivos são conhecidos como uma forma de classificar, né, o nome, né, de dar uma qualidade ao nome, tá? Uma característica, um aspecto, um estado. Então, ele dá uma qualidade a mais ao nome. Se eu pego apenas um nome, sei lá, Rafaela, e aí eu quero dar uma característica a mais, eu posso colocar aqui, Rafaela é linda. Então, linda é uma qualidade, né? Tá dando uma característica a mais, um aspecto a mais ao nome. Então, aqui, casa velha, né? O adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. Adjetivos simples e compostos. Lembrando que vocês têm esse material, mas está sendo encaminhado novamente, tá? Então, os adjetivos podem ser simples, sendo formados por apenas um radical, ou compostos, sendo formados por dois ou mais radicais. Então, a maçã é vermelha, o menino é muito bonito, minha mãe está zangada. Então, são simples, porque eles têm apenas um radical, eles são compostos, né, por apenas um segmento. E os adjetivos compostos: meu vestido verde escuro está estragado, meu pai é franco-brasileiro, que menino mal educado. Então, tem dois ou mais radicais. Então, são substantivos compostos, né? Gênero dos adjetivos, masculino e feminino. Preste atenção, tá? Nessa parte. Então,
tanto vocês leem o material quanto o livro também. É importante vocês olharem os dois, tá? Então, o adjetivo biforme apresentam duas formas, né? Esse é biforme, né? Bi de duas formas. Uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino. Helena é uma menina simpática, Paulo é um menino simpático, a blusa é vermelha, o casaco... Acho que tá errado ali, tá? O casaco é vermelho. Então, vermelho e vermelha, né, concordam com o adjetivo. Se o adjetivo for feminino, se o substantivo, perdão, o substantivo for feminino, o adjetivo será feminino, e assim vai. Adjetivo uniforme, também chamado de adjetivos comuns de dois gêneros, apresentam sempre a mesma forma, quer no gênero feminino, quer no gênero masculino. Então, os dois valem para... um só vale para ambos os gêneros, tá? Feliz vale tanto para menina quanto para menino. Azul, né, quando for, né, designado aí algumas cores, azul, verde, amarelo, né? No amarelo é biforme. Verde que é uniforme. Número dos adjetivos, singular e plural. Então, também fiquem ligados, tá? Plural dos adjetivos simples. Então, a pera madura, as peras maduras, o homem resmungão, os homens resmungões. Plural concorda, né? Plural dos adjetivos compostos. Então, aqui que complica um pouquinho, tá? Tem umas regrinhas. Então, aqui que vocês precisam ter um pouquinho mais de atenção. Então, a regra indica que apenas o último elemento varia em número, indo para o plural. Contudo, o adjetivo composto se mantém invariável se for formado por um substantivo no último elemento. Então, aqui, exemplos com flexões do último elemento. Minha tia é afro-brasileira. Minhas tias são afro-brasileiras. Este aluno é mal educado. Estes alunos são mal educados. Então, a regra sempre muda o último. O último que sempre modifica, tá? Mas, se for formado por um substantivo no último elemento, ele não modifica. Então, aqui, substantivos invariáveis. A parede é amarelo canário, as paredes são amarelo canário. Vermelho sangue, tá? Então, dá para ter uma noção aí. O grau dos adjetivos, né? Então, um grau normal. Grau comparativo de superioridade. Matheus é mais inteligente que o Bruno. Grau comparativo de inferioridade. O Matheus é menos inteligente que a Camila. Grau comparativo de igualdade. O Matheus é tão inteligente quanto a Luana. Grau superlativo relativo de superioridade. O Matheus é mais inteligente da turma. E assim vai, tá? Então, nessa tabelinha aqui, tem no livro também, tá? Uma relação ali. Para vocês entenderem, tá? Lembrando, gente, que é muito importante vocês fazerem os exercícios do livro. Aquelas listas que a gente sempre encaminha também, tá? Para vocês treinarem bastante, pesquisem bastante também, tá? Mas, assim, a prova está super tranquila. Essa matéria é super tranquila também. Então, podem ficar super tranquilos. Locução adjetiva. Então, locução adjetiva é um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como um adjetivo caracterizando um substantivo. As locuções adjetivas são formadas majoritariamente pela preposição de mais de um substantivo. Então, de criança relativa ao adjetivo infantil. De pai ao adjetivo paterno, de mãe ao adjetivo materno, de morte ao adjetivo mortal, de leite ao adjetivo lácteo.
Exemplos de uso de locuções adjetivas: estou com uma dor de abdômen, dor abdominal. Então, a nossa locução, né, basicamente junta, né, as palavrinhas junto com a preposição para formar uma só. Vou passar aqui uma lista, tá? Por favor, anotem aí. Com algumas locuções. Luz do sol, né? Luz solar. Então, anotem aí. Luz do sol igual a luz solar. Abraço de irmão. Abraço fraternal. Festas de junho. Festas juninas. Alimento sem sabor. Alimento insípido. Rosto de anjo. Rosto angelical. Sol da manhã. Sol matinal. Cordão do umbigo. Cordão umbilical. Higiene da boca. Higiene bucal. Exames de estômagos. Exames estomacais. Animais da selva. Animais silvestres. Indústria de tecido. Indústria têxtil. De sonho igual a onírico. De sonho igual a onírico. De anjo, né, angelical. Então, o rosto de anjo, rosto angelical. Comportamento de aluno. Comportamento discente. Discente. D-I-S-C-E-N-T-E. Discente. De pescoço. Dor de pescoço. Dor cervical. Águas do rio. Águas fluviais. Azul do céu, azul celeste. Música do sertão, música sertaneja. Acho que tá bom, né? Mas na internet tem vários exemplos, tá? Caso queiram pesquisar mais. Então, aqui temos outro tipo de adjetivos, tá?
adjetivos primitivos, cuja origem não reside em outras palavras da língua portuguesa. Então, né, feliz, bom, azul, triste, grande. E temos os adjetivos derivados que nascem a partir dos primitivos, né? Então, magrelo, avermelhado, apaixonado. Temos os adjetivos pátrios. São adjetivos que nomeiam as pessoas conforme o local onde nascem ou vivem. São adjetivos derivados, dado que têm quase sempre sua origem no lugar do nome a que se referem. Então, baiano, paulistano, pernambucano, cearense, carioca, e assim vai. Então, galera, é isso. Prestem atenção, tá? Em tudo que eu falei, que segmentos mais importantes da prova. E no segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre pronome. Beijo, beijo.